Bom, gente, boa tarde. Dei início à gravação da nossa conversa de hoje, né? Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu preciso começar um pouco mais tarde, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o extremo, o espaço que tem entre aqueles dois extremos que começamos a falar na semana passada, sobre análise de conteúdo e análise do discurso, tá? Então a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais diferente relacionada com isso, né? Com aquelas duas coisas, desde o quase quantitativo a algo que é extremamente qualitativo e subjetivo, né? Que é o caso da análise de discurso. Então, sem mais delongas, aqui eu vou, boa tarde a todos, né? Eu vou compartilhar, tá, a nossa conversa de hoje. Sétima aula, cujo tema, né, na sequência das coisas que a gente estava falando, fala naqueles tipos de análise que a Minayo coloca lá, né, o espaço intermediário entre análise de conteúdo e análise de discurso. Ela dá o nome de análise hermenêutica dialética para cair dentro de um espectro muito grande, né, tanto da questão do buscar dialogar com tua questão de pesquisa, com o teu referencial teórico e com os teus sujeitos de pesquisa, que vai ter o aspecto dialético, assim como o aspecto hermenêutico, aonde que tu leva em consideração o significado das palavras, né, o significado do texto, tanto o significado presente quanto o significado latente, por isso que eu dou esse nome mais amplo, assim, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na nossa próxima conversa, quando vai discutir alguns tipos mais específicos sobre as análises. Ok, gente? Então, relembrando, né, é estranho falar isso, né, mas dentro das metodologias de análise, a análise de conteúdo ela tem um foco no discurso e não no sentido do discurso como construção, mas sim naquilo que está sendo produzido, ou seja, o texto referente ao discurso, lembrando lá que a definição do discurso em relação ao, a operação dele, né, a fala, é o fato de que ele está pronto, já está com todos os elementos que compuseram a fala. E então, para análise de conteúdo, a fala é um material de análise e não vai entrar em pauta nenhum tipo de contexto, tá, a ser considerado. Os processos de tomada de decisão, e na tomada de decisão entra exatamente aquilo que a gente tem o costume de buscar, né, nos nossos questionamentos dentro da educação, que é de que forma, que é o estudo dos processos, basicamente, né? A ideia do porquê ou do como algo, desculpe, como algo está ocorrendo, algo está caminhando para chegar naquilo que a gente recebeu, naquela fala que a gente está analisando nesse momento. Então, enquanto isso, pelo outro lado, no outro aspecto das metodologias, né, tem o discurso onde o foco está na fala, exatamente. E aí a fala não é um material de análise, ela é um material onde tu busca construir todo o teu embasamento. Tá? E eu construir todo esse teu embasamento, tu vai fazer, como nós conversamos um pouquinho na semana passada, né, tentar verificar a respeito do sujeito, do quem está falando, do objeto, sobre o que está sendo falado, e também entender o que leva esse sujeito a fazer a análise, a falar a respeito do sujeito dessa forma. Sua ideologia, seu posicionamento, o contexto onde está sendo trabalhado, então fica algo extremamente subjetivo. A questão toda do discurso, e aí, mais uma vez, né, lembra que para Minayo, a ideia que ela tem a respeito da análise do discurso é a análise do discurso francesa, do Michel Bechet, e o Michel Bechet acaba mostrando procedimentos muito engessados, o que leva a um retorno ao estruturalismo, aquela ideia básica lá
da estrutura fechada, digamos assim, não do alicerce, mas de toda a estrutura de ferro do teu edifício, né, a ser construída, e tu só vai colocando, vai depois fazendo pequenos ajustes, coisas desse tipo. Tá? Mas nessa questão, isso, né, uma das situações que a gente tem que dar em consideração é que todos os aspectos que não entram no discurso, né, todos os aspectos que não estão relacionados diretamente ao discurso, e aí, inclusive, a forma como as pessoas se percebem no espaço fica para segundo plano. Tá? Então, a gente tem claramente nas duas situações duas posições, digamos assim. De um lado, o sujeito, muito claramente definido, que é o que age, o que fala, aquele que está sendo o entrevistado, e o objeto, aonde que é a ação, tá? o referente do que a gente está falando, e isso fica muito bem definido nesses extremos. Claro que aí, dependendo da forma como tu vai fazer a análise do discurso, tu também pode perceber assim, quais são as motivações, não no plano de fundo, né, mas as motivações pessoais do sujeito, e basicamente tu está trabalhando mais uma vez com essa separação, com essa estrutura onde o sujeito e o objeto estão muito bem definidos, como se fosse análise sintática do português. Quando a gente mistura essas coisas, ou seja, mistura significado e mistura também o aspecto de discussão entre da pesquisa, ou entre a questão de pesquisa e o método que está utilizando, a forma como está falando, que é característica da dialética, que vai ter, por exemplo, assim, quando você entra no Hegel, a ideia da crítica, fundamentalmente, isso é algo fundamental dentro da dialética, né? Vai ter duas questões, que é borrar as fronteiras entre sujeito e objeto. Aqui eu coloquei duas formas, né? Que é tornar o objeto mais perto do sujeito, que é a subjetivação, e aí vamos e também pensar na questão de tornar o sujeito mais próximo do objeto, que é a objetivação. Se vocês perceberem, né, a gente está falando de subjetivos e objetivo quanto à forma que está falando. No objetivo, tu vem o foco no objeto, na ideia que está sendo trabalhada. No subjetivo é quem está falando. E aí aqui tu vai misturar as duas coisas e borrar um pouco essas fronteiras por conta justamente dessas duas linhas. Né? Essas duas linhas que são os dois conceitos centrais, que tem hermenêutica, que é a arte da compreensão, e aí a gente se baseia no Gadamer, tá? Que em 1999 ele escreve a Verdade e Método, aonde que vai discutir essa questão da significação do texto e de como a gente compreende esses significados. E a dialética, tá, bem mais antiga, né, que leva em consideração o estranhamento ou a forma como a gente redefine algumas coisas, tá, e aí por isso é a questão do estranhamento, e a crítica, aonde que leva em consideração que a gente não vai aceitar passivamente nenhum tipo de discussão. Né? E isso aí vai estar sempre centrado no Hegel, tá, que é do início do século XIX, ali, para ser debatido para ter uma ideia de como isso tem mais tempo. Tá? Então a gente vai ter muitas estruturas da filosofia, principalmente baseadas nessa dialética para ser trabalhada. Então, inicialmente, o primeiro conceito que é a hermenêutica, a gente pode pensar como arte da compreensão. Lá no Gadamer, no Verdade e Método, né, ele fala que compreender jamais é apenas um comportamento subjetivo frente ao objeto dado, pois esse movimento pertence ao ser daquilo que é compreendido. Basicamente, aquela questão assim, não é simplesmente a tua compreensão, a compreensão não é uma interpretação tua própria, ou seja, uma visão subjetiva sobre aquilo, mas sim um entendimento, uma busca pelo entender, pelo buscar
o significado, né, por isso a compreensão está nesse sentido, exatamente daquilo que tu está analisando. Ou seja, tu busca, ao invés de compreender no sentido de ser algo exclusivo teu, um procedimento interno, isso é muito mais a compreensão como um procedimento de busca dos verdadeiros conhecimentos, das verdadeiras identidades daquilo que tu está buscando analisar. Então a mudança da compreensão já fica exatamente nisso, por isso que se fala a respeito, né, como falou antes, dessa questão da significação. É a busca pelo significado muito mais do que da busca pela interpretação. Tá? Para compreender, o Gadamer ele considera para tu entender, para tu compreender uma situação, né, do ponto de vista da hermenêutica, é um exercício de negação. Não é contemplar alguma coisa, tá? Também não é buscar a intenção do autor. É tentar participar desse discurso. Por que não é questão de contemplar e nem de tu analisar o que o autor do texto está falando, tá? Palavras de discurso dizem muito mais do que quem proferiu quis dizer, ou seja, quando tu te foca, e aí vem o caráter do conteúdo do discurso. Notem lá, por exemplo, que quando a gente falou sobre análise do discurso, eu comentei com vocês de que existia essa questão muito forte em cima do entendimento do objeto, da percepção do objeto, por um lado, tá? E do outro, de buscar entender os relacionamentos, as relações intrínsecas que levaram o autor, que levaram o sujeito a falar aquilo. Então, se dá uma intenção, tá, de, ao buscar essas duas coisas, né, tanto do ponto de vista do contemplar, ou seja, do analisar o objeto, tá, pura e simplesmente, ou do ponto de vista subjetivo de se colocar no lugar do autor, tu acaba indo além daquilo que está no discurso, aquilo que está escrito, tá? E quando tu vai além disso, por incrível que pareça, tu borra algumas das tuas ideias. O que significa isso? Tá? Quando tu te mantém fiel ao texto escrito, aquilo que tu está analisando, e aí está pensando na compreensão, né? Aonde que tu está buscando exatamente nesse exercício de compreensão, não somente a interpretar alguma coisa, buscar significado, ao invés de simplesmente decifrar, tá? Algo, tu está correndo o risco de, ao buscar decifrar esses elementos externos, né, tu esquecer os anteriores, tá? Ou seja, quais são os elementos que busca decifrar? A intenção do autor, tá? A relação com o objeto, e isso tu não precisa te focar nesse ponto, né? Quando o Gadamer fala, tá? Ele vai muito mais, ele fica pensando muito mais na questão de tu entender aquilo que o texto está buscando, tá? Tu buscar significação sobre o texto e a partir dessa busca por significação entender, buscar a compreensão daquilo que está sendo falado, tá? Por quê? E aí vem a crítica para a análise de conteúdo. Lembra que a análise de conteúdo, ela, por ser extremamente objetiva, ela se foca muito em unidades analíticas. E também a gente vai pensar nisso mais adiante quando pensar na questão do procedimento padrão de fazer análise qualitativa, né? Análise da pesquisa qualitativa, que é a questão deixa eu falar, da fragmentação do texto, da criação de unidades. Por quê? Porque o sentido, quando tu busca o texto, vamos pensar assim, ó, eu sei que muitos de vocês trabalham com a ATD, e qual é o foco da ATD? Tá? O foco da ATD, ele está, quando tu passa pelo processo ali,
pelas etapas do processo, que vem a monitorização e a categorização, o foco dele é a busca pelo sentido. Quando que ocorre a busca pelo sentido? Quando tu tem as categorias, mesmo que tu chegue a algumas a categorias que respondam a tua questão de pesquisa, o que vai acontecer é que tu precisa de alguma forma, tu precisa de tu precisa, para que isso realmente responda a questão e tu possa elaborar uma tese que tu corrobore tua tese ou tu refute tua tese, a partir da construção de sentido, essa construção de sentido vai ocorrer nos metateses. Por quê? O sentido ele sempre é resultante de uma análise global, do contexto que tu está trabalhando, do todo, está analisando e não das partes. Por isso que vem a crítica nesse ponto do Gadamer, e a Minayo retoma isso, né, quanto ao procedimento analítico cru, quanto como análise de conteúdo. Porque é difícil tu recuperar sentido se tu te mantiver muito fiel às tuas unidades, às tuas categorias. Mas sim quando tu precisa te distanciar em um certo ponto, né? E nesse ponto a gente tem, por exemplo, digamos assim, um ponto intermediário que a gente pode colocar após a categorização, que é quando tu faz um distanciamento do teu texto de forma a enxergar mais uma vez o todo dos dados que tu tem produzidos para buscar o sentido e a partir dele tu perceber realmente o que foi dito e não somente aquilo que tu quer enxergar ou buscar a intenção do autor. Né? Então, essas são as críticas fortes dentro da hermenêutica. Né? Porque, afinal de contas, a questão do que a gente quer fazer, que é tentar uma leitura da realidade. Bernardo, pode falar. Sim. É que como por que eu estou falando a respeito dos... como a gente entrou dentro da área da hermenêutica, eu estou falando da questão da hermenêutica, né? Eu estou pensando, por exemplo, exatamente nessa questão da busca pelo sentido, que ela é importante dentro das construções. E aí a gente vai ver, por exemplo, por isso que eu citei a ATD, que eu sei que muitos de vocês estão estudando, usam. Tá? O que acontece ali? Tu tens um movimento na categorização que não é simplesmente, e qual é a grande sacada que tem ali? Tá? É o fato de tu construir metatextos. Esses metatextos, eles têm vamos dizer assim, eles têm um diálogo, e aí vai entrar depois a parte da dialética, né? Mas eles entram no momento de crítica das categorias em relação ao teu referencial teórico. E aí tu vem buscando o sentido global daquilo que foi falado. Tá? A crítica entra em qual sentido? Quando tu está muito fiel ao procedimento analítico propriamente dito. E essa é a crítica do Gadamer, né? Que é aquela questão toda. Tu separa procedimento analítico, padrão. Tu separa o corpus do teu material de pesquisa, o corpus todo produzido dos dados, tá? Em unidades. A partir dessas unidades, tu começa a construir categorias. E, ao final, tu não passa por um procedimento onde as categorias elas vão ser revisitadas ou vão ser rediscutidas de forma a buscar um sentido como um todo. Porque, afinal de contas, dentro do discurso produzido, dentro dos dados coletados, né, tu tem um sentido a ser percebido. Mas nota, e aí vem o importante, quando tu faz isso, quando tu está fazendo pesquisa, tu sempre busca fazer uma leitura da realidade. Tá? Tu quer falar a respeito de professores de ciências das séries finais, quanto à percepção a respeito das dificuldades dos alunos com os conceitos da física. Vou pegar bem algo que aparece muito comum dentro do curso de física, né? Com os alunos, com os conceitos de física na disciplina de ciências. Tu vais fazer uma leitura
Mas essa leitura, ela é feita por ti. Assim como, por exemplo, apesar de ter um sentido no que os professores entrevistados falam, tá? Esse sentido ele vai ser percebido por conta da tua liberdade como pesquisador, tá? E aí não vem a crítica para dizer exatamente do que o Gadamés está falando. Tá? Apesar de todas essas recomendações da busca pela compreensão, ainda essa leitura que tu está fazendo da realidade, ela passa por um filtro que é a tua própria visão. Não tem como tu te desvincular disso. E aí vem não vou usar o termo crítica de novo, né? Mas um questionamento quanto ao procedimento clássico de análise que vem lá das ciências naturais, aonde que a presença do pesquisador ela é relevante para os dados. Aqui não, e se coloca muito bem, vai se relembrar isso, né? De dizer que essa leitura da realidade que está sendo feita é uma realidade como ela é percebida pelo pesquisador. Tá? Então, mesmo tendo toda essa questão de enxergar sentido ao fazer a análise como um todo, conforme a gente já comentou anteriormente, né, do mesmo conjunto de dados produzidos, do mesmo corpus de dados, tu pode emergir análises diferentes por conta que são pessoas diferentes analisando. E mesmo quando tu tem mesmos referenciais teóricos, por incrível que pareça. Porque, afinal de contas, são olhares que estão livres e esses olhares diferenciados, eles partem porque as pessoas não são iguais. Lembrem lá, nas ciências naturais, a presença do observador, eu não estou falando de física quântica em geral, tá? Na física quântica, o observador ele afeta o objeto que está sendo observado, mas a gente pode pensar assim, para as ciências naturais, essa presença ela é irrelevante nos dados. Os dados eles têm que ser produzidos, na verdade eles não é produzido, eles em termos coletados, né, independente de quem seja o pesquisador. Porque não é uma construção humana, é uma construção que busca do entendimento da natureza, e esse entendimento da natureza não é uma liberdade individual, é a forma como a natureza funciona. E não, aqui a gente tem realmente essa liberdade individual, justamente porque não se separa o pesquisador. E essa busca pela compreensão, essa busca pelo sentido das coisas, do significado, ela faz parte da história de cada um. Ela é baseada na história de cada pesquisador e ela faz parte da forma como cada pesquisador vai lançar um olhar sobre aquele conjunto de dados. Mas muito bem, Bernardo, é exatamente isso. Tem que ser lembrado muito claramente lá, falando do discurso, né? Mas a gente tem que pensar assim, que nessa busca pela significação das coisas, que o discurso não tinha muito essa preocupação, né? Era muito mais realmente subjetivo, não focado tanto no texto em si, né? A hermenêutica vai ser uma arte, digamos assim, de ler o texto, de interpretá-lo, de buscar os seus significados, tá? Que a gente vai trabalhar. Você pode mental Isso. para É, e é interessante dar esse exemplo do gato, propriamente, né? Porque essa questão da física quântica e da ideia do gato de Schrödinger lá, ela é muito utilizada dentro da filosofia, né? Porque leva em consideração, é um dos primeiros momentos, digamos assim, das ciências que vão buscar estudar a natureza, que está falando da física, que é
pela definição da palavra física, ela tem do jeito da natureza, né? Então, é o primeiro momento onde se realmente tu considera que a interação do observador ela vai afetar aquilo que está sendo medido, aquilo que é percebido do mundo. Então, a filosofia, por exemplo, decorrente disso é muito ampla, tá? E boa parte daqueles físicos ali do início do século XX que trabalharam na construção dessa teoria, eles também escreveram livros de filosofia, tá? Livros de filosofia de certa forma densos para discutir, para debater isso, né? Mas a gente tem aqui exatamente essa situação. Na verdade, Bernardo, até usando um exemplo, na educação, não é tanto faz o gato morrer ou não, mas aí vai se discutir por que o meu gato morreu e o teu não, afinal de contas. Tá? Por que quando eu fiz a minha análise o meu gato está morto e por que o teu gato não está morto? Ou por que quando tu fez a análise o teu gato não está morto? Da mesma situação. Então vem esse debate é importante por quê? Porque tem uma liberdade ali por conta da visão do observador, a visão do pesquisador, que vai fazer uma leitura diferente da realidade a partir do mesmo conjunto de dados. Ou seja, o mesmo gato, tá, para um vai estar morto e para o outro não vai estar, e a gente vai debater por que as coisas estão ocorrendo dessa forma, ou quem está certo e quem está errado. E aí tem essa questão, né, de tentar encontrar, por conta desse exercício de liberdade, né, leitura de realidade, a gente vai tentar entender exatamente que não vai existir uma verdade absoluta. Tanto que o Gadamer fala no valor reduzido da verdade. Porque, afinal de contas, como a busca pelo sentido ela vai ser uma leitura individual, uma leitura de cada um dos pesquisadores, tu só vai conseguir buscar o entendimento daquilo que outra pessoa coloca como verdade a partir da busca de um senso comum, não necessariamente baseado nos dados, não necessariamente baseado no referencial que cada um está utilizando, mas basicamente tentar achar pontos de contato, né? A ideia do senso comum é exatamente isso, é como as pessoas sentem a mesma coisa de formas diferentes. Essa é a definição básica do senso comum, né? E a partir disso a gente entender exatamente esta verdade, e essa verdade, justamente por causa da liberdade humana, ela vai ser subjetiva, ela vai ser de cada um, tá? E ali dentro do próprio livro, né? Assim, também não é assim absoluto que o tal saber, aquele conhecimento, né, contém apenas um valor reduzido da verdade. Tá? A questão do senso comum aparece aqui para nos aproximar das nossas verdades ou da forma como nós interpretamos a verdade em cada um deles. Assim. Tá? Além disso, né, além da questão da liberdade individual, também isso é algo que a gente traz para dentro da nossa pesquisa, e quando na nossa primeira conversa a gente falou a respeito daquilo que a gente está pesquisando, se nota muito claramente assim. Nós, pesquisadores da área da educação de ciências, e principalmente na turma da agora, na nossa turma presente, onde são egressos, são pessoas que estão trabalhando com questões relacionadas muito mais à professoralidade, né, digamos assim, não tanto a subjetividades como gênero, tá? Não tem ninguém da linha 1 atualmente na turma, né? Então eu posso dizer isso, né? E a gente traz para a nossa questão de pesquisa, traz para o nosso vivenciar acadêmico de pesquisador, nossa vivência prévia, nossa experiência anterior, e isso é algo que o Gadamer também traz importante,
para a construção dos significados, para o entendimento dos significados. Que a tua vivência prévia, né, as tuas representações anteriores, eles vão estar relacionados com a forma como tu vai fazer a leitura a leitura do mundo, fazer as discussões necessárias para a pesquisa. Sim, 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 Edilson. A gente traz hipóteses e, na verdade, cheguei a comentar isso com vocês, né? O que acontece muitas vezes? A gente, vou usar o termo assim, desembarca no programa com um projeto, e esse projeto, a grosso modo, ele já tem uma resposta na nossa cabeça. Tá? Como o Edilson falou, uma hipótese. Mas essa resposta não é uma hipótese absurda. Por quê? Porque a gente busca estudar uma situação que não é estranha para nós. E por não ser estranha para nós, a gente parte de uma resposta para essa questão de algo que a nossa vivência traz, a nossa vivência prévia, né, encaminha nessa direção. E aí vão aparecer, por exemplo, já tive experiências de estudantes que, digamos assim, como usaria o termo assim, se surpreenderam com com um achado da sua pesquisa, justamente porque não tinha nenhum paralelo com suas vivências prévias. Ou então, o que é muito comum é aquele aluno, principalmente no mestrado, tá? Que ele entra com muito mais um sonho do que com uma vivência, e a partir principalmente aquele que sai direto da graduação e vai fazer mestrado, né? Ele chega muito mais com um sonho do que com uma vivência. E aí todo achado de pesquisa é um achado surpreendente. Tá? Porque vai se buscar essa... Porque tu não tem a vivência suficiente, e pelo fato de não ter vivência, tu não consegue tornar objetivo aquilo que tu está tomando a tua pesquisa, vendo nos teus dados, coisas assim. Tá? E o terceiro conceito relacionado com essa busca pelo significado da hermenêutica é o conceito de símbolo. Né? Basicamente, o conceito de símbolo é a forma como se representa alguma coisa a partir do fenômeno que a gente está colocando. Vai ter assim, os termos muito loucos, né? Mas a expressão fenomenológica ou fenomênica a respeito de algo que a gente sabe que é real. Então, e essa linha, junto com a hermenêutica, a fenomenologia, tá? Ela fundamentalmente relaciona duas situações, que é a intencionalidade, ou seja, aquilo que se quer investigar, aquilo que se quer perceber, aquilo que se quer aprofundar, e o significado hermenêutico a respeito disso. Por que se usa o termo fenomenologia? É quando a gente está preocupado com esses símbolos. Tá? O que são esses símbolos? Quando nós trabalhamos na educação, isso é bastante comum, né? Da gente falar a respeito de conceitos que são conceitos próximos da realidade, então eles são conceitos reais, só que eles não são conceitos fáceis de da gente construir, de ter um construto a respeito. Tá? Então o que a gente faz? A gente estuda, a gente usa uma abordagem chamada de abordagem fenomenológica, que é estudar processos, também chamados de fenômenos, usando a analogia da ciência da natureza, tá? Que estão relacionados com essa situação, com essa questão que a gente quer estudar, que é da realidade, então a gente não consegue estudar ela diretamente. Então existe uma intencionalidade do que se quer estudar, existe um símbolo, que é justamente para fazer uma relação entre aquilo que se quer estudar e aquilo que se consegue perceber, aquilo que se consegue, vamos usar o termo assim, medir, e
Como a gente não está falando de ciências da natureza, tá? Aonde que a medição ela vai ter um observável, digamos assim, mensurável, que vai ter um instrumento de medida, na maior parte das vezes na educação, a nossa pesquisa, a nossa essa fenomenologia, esses fenômenos, esses observáveis, são textos produzidos, discursos produzidos. E nesses discursos produzidos, aí sim, vem a questão da fenomenologia, que é quando tu vai buscar significados, e aí tem porque que a fenomenologia entra na sequência da hermenêutica do Gadamer. O Gadamer não separa as duas coisas. Né? No AVA, eu coloquei para vocês um texto do Husserl, tá? Quando ele fala a respeito do que é uma abordagem fenomenológica. Eu não vou me aprofundar em cima de teorias da fenomenologia, né, porque aí vai ser algumas dos pontos que a gente iria discutir filosoficamente a respeito, mas quando se falar um pouquinho sobre a ATD, vai se discutir a respeito de como a fenomenologia entra dentro da ATD e na sua parceira, enquanto que a ATD ela faz uma, uma visão mais centrada no texto, ou seja, analisando da forma crua lá, mais próxima da análise de conteúdo, a gente tem o discurso do jeito coletivo, não sei se alguém aqui usa, né, que faz a abordagem muito similar, mas indo para o outro extremo, muito mais próximo do discurso a ser produzido. O segundo aspecto da análise da Minayo é a dialética. E a dialética é uma coisa bem histórica. Assim. A definição que vai se ter, e a Minayo traz exatamente isso, né, é que a dialética é a arte do estranhamento e da crítica. E ela é muito focada na filosofia. Tanto que a base da dialética ela é da filosofia grega antiga, da escola ali. Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Aquela sequência de discípulos ali que se tem, aonde que nessa questão do estranhamento e da crítica, né, a gente tem que em primeiro lugar falar a respeito de Platão, tá? Com o sofismo, né, que é a busca pela filosofia, lembrando assim que a ideia de nascer a filosofia sai da ideia do Platão é fundamental essa busca pela verdade, a verdade intrínseca das coisas, né? Lembra que eles não fazem experimentos, eles têm uma busca argumentativa pela verdade. O Sócrates, que aprimora essa busca pela verdade a partir da técnica da maiêutica. A maiêutica é o parto de ideias, né? E aquela ideia e é aquela concepção filosófica aonde que nós construímos a argumentação a partir de questionamentos e as pessoas elas são sempre instadas a focar nessa questão do seu conhecimento próprio, né? Então, o Sócrates tem aquela ideia de que tu nunca aprende nada, só descobre as coisas a partir de indicações das pessoas que estão sendo faladas, né? Então é um estranhamento uma vez que é algo que tu já sabe e tu vai descobrindo isso ao longo do tempo, por isso chamado de parto de ideias. E o Aristóteles, que o Aristóteles depois aplica isso para criar a ideia da filosofia natural lá, né? Mas que nessa busca pela verdade, ele usa um método muito mais dedutivo, tá? Ou seja, um método muito mais dedutivo, aonde que tu parte de premissas, tá? Não de perguntas, né? Mas de premissas, e essas premissas vão te levando à construção da verdade em cima disso. Tá? E, obviamente, essa escola grega, que é a que cria a filosofia que a gente conhece ocidental, né, ela vai trazer também tá, alguns questionamentos. Nota que essa visão histórica
é uma visão de como o estranhamento quanto às questões e da crítica ao teu, a tua, a, aos teus conhecimentos prévios, ela vai criando e vai buscando a ideia da verdade, conforme o Platão tinha falado. Já o Descartes, por exemplo, que o Descartes é um racionalista, ou seja, ele está muito mais focado no uso correto da razão e muito menos no subjetivo. Ele considera que a dialética é uma lógica falsa, não é lógica. Tá? Ela é algo que é justamente pensando na ideia socrática lá das questões que vão sendo colocadas. O que o Descartes fala a respeito é que tu pode, dentro da maiêutica, ser direcionado para usar a tua razão de forma incorreta para ideias incorretas a partir de boas premissas. Tu é levado nessa situação. E o Descartes acha, por exemplo, que isso leva a uma lógica falsa. Então, e contrapõe essa dialeticidade, né, essa discussão, ao uso correto da razão e a algo muito mais centrado naquilo que tu pode argumentar e definir previamente. Descartes, justamente por toda a abordagem dele racionalista, ele é muito bem visto dentro das ciências naturais, porque ele tira de dentro da filosofia, da antiga filosofia natural, os elementos da filosofia grega. Isso não quer dizer que seja bom ou ruim, mas ele é visto nesse sentido por ser um purista, digamos assim, justamente por causa da geometria de todas as coisas. Críticos dessa ideia do Descartes são quase contemporâneos. O Kant, tá? E o Schleiermacher, tá? Que questionam exatamente essa abordagem focada somente na razão, e eles recuperam aquela questão da busca pela verdade, do sofismo lá do Platão, né? Aonde que esses questionamentos que eram feitos eram importantes para o conhecimento, para a construção do conhecimento, ou seja, a partir desses questionamentos e dessa abordagem dialógica no sentido, porque não está tendo e divina, mas dialética, porque vão ser construídas a partir de questões, e essas questões pressupõem interpretações, né? Vai ser um método de conhecimento produzido. Aí o que vai acontecer? Pós-Kant, tá? Entra o Hegel, e o Hegel ele vai ter uma abordagem bem idealista em relação à postura do Descartes. Ou seja, além de ser um crítico, ele vai discutir exatamente, tá, e por que é idealista. Porque ele faz uma escolha pelas ideias em relação à realidade, ou seja, ele aprofunda aquela questão do sofismo lá do Platão, né, aonde ele vai discutir questões, ideias, proposições, vamos dizer assim, na busca por responder questionamentos. E vai ter três dimensões, né? A dimensão ontológica, relacionada com o ser em si, a dimensão lógica, que tem a ver com a interação entre as ideias, e a metodológica de como é que essas ideias elas vão ser discutidas e trabalhadas nessa construção da realidade. Tá? A gente tem, nesse sentido, então, do Hegel, três diferentes conotações, né? Que aí vai ser uma coisa muito mais desses aspectos, e aí o termo dialética escolhe exatamente a ideia do estranhamento. A primeira questão do estranhamento relacionado ao ser, tá? Aonde que o ser e o não ser são a mesma coisa, simplesmente uma questão de definição, por isso que a gente está falando de ideias. Na questão da essência, tá? O ser, né, essa questão ontológica, aquilo que a gente está analisando, ele
ele é exatamente aquilo que ele parece, e ele parece exatamente aquilo que ele é. Então tem essa questão do estranhamento relacionado ao como ele é percebido. Então a gente vai ter essa questão. No estranhamento quanto ao conceito. Tá? Lembrando que o conceito ele pode ser tanto uma definição quanto uma resposta. Então ele é uma unidade a ser escrita. Né? Então o estranhamento que se tem para o Hegel a partir do conceito é o fato de que ele pode ser tanto a priori, um conceito, uma definição, desculpa, quanto a posteriori, uma resposta a uma determinada questão, por isso que ele é visto como algo a ser escrito ainda durante o trabalho. Tá? E quando a gente junta essas três coisas, o ser, a essência e o conceito, tá? Vai parecer uma frase muito do Maturana, tá? Mas é aquela questão do conhece-te a partir do entendimento do outro. Né? Juntando essas três coisas, tá? O processo do entendimento daquilo que tu quer entender, daquele ser, daquela situação, daquela questão que tu quer ser, se está muito focado nesse processo na transformação dessa questão, desse conceito, dessa ideia, em outra que pode ser, inclusive, divergente da primeira. Então, aqui entra o segundo estranhamento no mundo das ideias. Para tu entender uma ideia, juntando ser, essência e conceito, tá? Tu transforma essa ideia em outra que pode ser, inclusive, diferente e divergente da primeira ideia. Tá? E é claro, assim, da onde que a gente conhece mais o termo dialética? A partir do Hegel, tá? Usando a filosofia, a gente costuma trazer muito dessa forma como se percebe as coisas quando se lê Marx. Marx fala a respeito do materialismo dialético, e aí ele define essa dialética, né, as conotações do Hegel, e como vocês viram assim, estudar o idealismo do Hegel é algo que é extremamente denso filosoficamente, porque se você pegar as diferentes conotações ali, eu quando estava lendo o texto da Bimaio, eu li várias vezes para conseguir resumir isso aqui, e olhando algumas vezes parece que não tem muito, parece que não dá muita lógica, mas está exatamente, isso é bem definido dentro da ideia que o Marx traz a respeito da dialética. Dialética é o estudo da oposição das coisas. Tá? Então, tu vai sempre ter essa proposição recuperando a ideia do sofismo lá, principalmente da ideia da maiêutica do Sócrates, tá? Aonde que tu construía argumentos a partir de colocar ideias opostas, colocar situações opostas nas questões que tu estava colocando, que tu estava construindo. E a partir disso, buscar o entendimento. Então, quando a gente fala a respeito dessas coisas, né, sempre está falando do estranhamento, e esse estranhamento o que é? É tu estudar pontos opostos de situações, pontos opostos das respostas que tu está analisando, e nesse ponto aparece a dialética. Dentro do método dialético, e aí vamos pensar em método realmente, né? Cada situação ela se traduz como um processo, ou como algo a ser analisado. Quando eu falo de processo, sim, é um ponto de análise, e que esses pontos de análise eles não são soltos, eles estão encadeados. Ou seja, mesmo quando a gente está pensando lá na questão do texto em si, né, nós temos que pensar que as falas que estão sendo colocadas, elas são falas que têm tem um encadeamento de discurso, um encadeamento de lógica que tu precisa considerar. E quando tu fala das unidades, tu está pensando em cada um desses processos, cada situação
separadamente como uma unidade, essas unidades elas vão ser encadeadas. E tem mais. Para cada afirmação feita no texto, isso é muito legal dentro da dialética, tá? Para cada afirmação feita durante uma entrevista, tu pode, apesar de não ter sido dito, tu pode fazer a interpretação do oposto, tá? Não que a pessoa tinha dito aquilo, mas é basicamente assim. Se uma camisa é vermelha, essa camisa não é azul. E as duas respostas estão corretas. Tá? Ah, mas alguém disse que a camisa é vermelha. Sim, a partir do momento que a camisa é vermelha, eu posso fazer qualquer construção de contradição a respeito disso. A camisa não é azul, a camisa não é verde, a camisa não é branca, tá? E aí tu faz uma transformação do contrário e aí entram as contradições, tá? E aí tu tem tá? Por conta dessa questão de ter as duas situações, né? Não é quantidade de quantidade, é quantidade de qualidade. Tu consegue superar esse dualismo a respeito do quantitativo e do qualitativo, porque afinal de contas, tu está trabalhando com situações que podem ser interpretadas, tá, de duas formas diferentes, consequentemente, quando o teu quantitativo tu dobra as questões a serem consideradas, e também pelo encadeamento tu está levando em consideração os aspectos qualitativos. Como é que se faz a articulação entre essas duas coisas para criar um movimento de análise? Tá? Juntar Habermas e Gadamer. Tá? Os dois eles tentam buscar essa discussão, né? E dentro disso é uma forma de tornar objetiva a prática da construção da produção de conhecimento. Tá? Significa, o Steiner fala isso, né? Que significa um esforço de proteger não só objetos das ciências sociais, mas os próprios procedimentos científicos contra a ameaça de uma selvagem atomização dos procedimentos de conhecimento. Selvagem atomização dos procedimentos de conhecimento é um método analítico puro, tá? Ou seja, buscar formas de tornar objetiva essa prática, mas ao mesmo tempo de proteger o espaço, os objetos que estão sendo trabalhados dentro das ciências sociais aplicadas, dentro das ciências humanas, propriamente ditos, a serem trabalhadas. Tá? Então, para a hermenêutica, que a hermenêutica tem a ver com compreensão, né, entender a realidade expressa no texto é entender o outro. Tá? Entender o outro significa que tu vai dar a mão, tu vai buscar se aproximar do outro para poder se colocar no lugar dele. Lembrando que na hermenêutica tu não está buscando entender as intenções do outro, mas sim tu vai te colocar no lugar do outro para poder analisar o texto que está sendo pensado ali. E para que a gente possa compreender o texto, tá? Isso necessariamente, para que tu possa compreender alguma coisa, vamos lá, olha eles bem maturando. Quando começa a falar do eu e do outro, você certamente, quem tem leituras do Maturana, vai se remeter a ele de qualquer forma, porque o Maturana faz esse estranhamento, digamos assim, aqui quando fala a respeito do aspecto dialético do estranhamento, né, o Maturana ele trabalha com essa questão do estranhamento do eu e do outro, que são, digamos assim, objetos dialéticos diferentes e que interferem um com o outro e vão aparecer contradições nesse processo. Tá? Mas aí eu não sou maturanista de carteirinha, né? Então eu só tenho que ter algumas leituras, aquilo que for necessário em alguns momentos, né? Mas quem é maturanista vai dizer, professor, tem até um limite o senhor está certo, a partir de determinados pontos não, porque não é dialética que está sendo trabalhada ali. Mas nessa questão do outro, por que a gente tem necessidade de compreender alguma coisa?
Vamos para a raiz da palavra. Tá? Tu só tenta compreender algo que é estranho para ti. Algo que é natural, e aí eu vou usar bem a questão do nosso desenvolvimento cognitivo. Um procedimento natural para nós, um processo natural para nós, ele não precisa ser compreendido. Porque como é natural, ele é, vamos dizer, automatizado no nosso agir. Tá? Podia pegar mais uma vez o exemplo do Bernardo. Bernardo, eu te pego sempre com boi de piranha para esse tipo de coisa. Tá? Mas quando a gente pensa, por exemplo, da programação propriamente dita, né, dentro da ciência da computação, tá? Em diversas situações, os processos relacionados com a programação, eles não são processos que têm o estranhamento e necessitam da compreensão. Eles são automatizados no programador. Para ele, aquilo já é natural de fazer. Então, essa é a lógica que eu estou falando assim. Então, tu precisa da compreensão quando existe o estranhamento. E exatamente por que tem um estranhamento. Como na hermenêutica, tu quer entender a realidade do texto, e essa realidade do texto é entender o outro, que é o sujeito, que é o agente daquele texto, como a linguagem ela tem limites, e isso é parte muito legal dessa abordagem. É algo que a análise do discurso ela transparece, só que ela não resolve não dizer. Tá? A linguagem ela tem limites. Por ter limites, tá? É necessário que tu tenha uma forma de buscar compreender porque esses limites eles causam estranhamento. Por quê? Mais uma vez, como os limites da linguagem, os meus limites da linguagem, os limites de qualquer um de vocês são diferentes, isso não quer dizer que eu seja mais inteligente ou mais burro que um de vocês, tá? Mas simplesmente são os limites. Por quê? Porque, afinal de contas, vamos voltar lá para o Gadamer, uma das coisas fundamentais da hermenêutica é vivência. E nenhum de nós tem a mesma vivência. Por não ter a mesma vivência, a linguagem ela tem limites justamente por causa dos nossos espaços onde frequentamos e das nossas vivências prévias. Sem problema. Então, nessa postura hermenêutica, nessa busca pelo significado, tá? Na hermenêutica a gente tem como balizadores, ou como formas da gente tentar pensar na análise hermenêutica. Busca do contexto. Por que do contexto? Lembrem lá que o sentido ele é visto a partir do contexto de tudo. Tá? E esse contexto leva em consideração o texto produzido, os produtores e os documentos analisados. Tudo isso aparece como contexto a ser pensado e é um balizamento interessante da postura hermenêutica, né? Da busca pelo sentido necessariamente passa pelo entendimento do contexto daquilo que está sendo produzido. Tá? Justamente por causa que a gente busca esse significado, essa compreensão das coisas, é importante ter um respeito a documentos históricos. O que significa isso? Em alguns momentos da disciplina, eu falo a respeito das situações que são ahistóricas, ou seja, situações que elas não levam em consideração o momento histórico. Lembrem lá quando a gente falou sobre formas de fazer pesquisa, né? Que uma das críticas, por exemplo, ao método de fazer pesquisa, método tradicional científico, né, que vai ser o método positivista, é justamente a sua ahistoricidade, que significa que tu não leva em consideração o contexto histórico aonde as coisas estão ocorrendo. E é importante dentro da hermenêutica, até porque para buscar a compreensão, tu tem as liberdades todas, mas como é entender o outro, tu também precisa entender como, nessa busca por entender o outro, de estender a mão para o outro, para ele participar junto contigo dessa discussão, para se colocar no lugar dele, é importante que tu também tenha uma visão histórica, e nessa visão histórica
entenda aquilo que está ocorrendo da mesma forma como a pessoa analisada para falar. Como eu falei lá na hermenêutica, a gente abandona um pouco o essencialismo no sentido de buscar o sentido dado pelo autor, tá? A gente vai pensar exatamente em como buscar aquilo que as palavras estão sendo apresentadas, no significado delas e na colocação, mas não no sentido de buscar as motivações do autor. Simplesmente a gente vai buscar entender a verdade na forma no sentido do texto ali, né? Na forma como o autor está falando, tá? Vai ter um sentido e tudo mais lá, mas a gente não está interessado nos motivos que levaram o autor àquele símbolo que tem naquele momento. E isso a gente tinha comentado lá. E aí, para que se possa realmente interpretar o texto, isso a gente vê seguidamente quando vai pegar os textos finais produzidos, né? É que é importante tu revisitar os teus textos. E aí eu vou colocar uma crítica que algumas vezes a gente nota quando pega um artigo, uma dissertação, uma tese, que é chega num determinado ponto que depois que tu passa pela categorização, tu termina por essa fase onde tu vai fazer o relatório da tua pesquisa, que vai buscar responder as questões de pesquisa, que tu acaba te distanciando demais dos autores, dos sujeitos de pesquisa, dos autores do discurso. E aqui na postura hermenêutica, né, pensada pelo Gadamer e pelo Habermas, tá, é pensar exatamente que para tu poder interpretar o texto, para tu poder interpretar o que as pessoas estão falando, é importante a gente ter sempre uma discussão com o próprio autor das frases. Não estou dizendo que eles vão mostrar o texto depois final para esses autores, mas que se revisite lá para ver se tu não chegou a conclusões contrárias àquilo que o autor das frases está dizendo, ou seja, que tu vai contra a intencionalidade do autor. Porque dentro da hermenêutica a gente quer entender o outro e não responder só uma questão. E aí vem esse. Tá? Então, para fazer essa interpretação, né, buscar, importante como prática, buscar diferenças e semelhanças de contexto entre autor e investigador, é o que eu tinha falado, né? Porque afinal de contas a gente tem uma liberdade para construir isso, só que essa liberdade ela tem que levar em consideração que eu estou buscando compreender o que o autor do texto, o que o autor da entrevista, o que o autor do discurso quer falar. E também, por conta disso, eu tenho que entender que as situações que são levantadas, situações que são discutidas durante o texto produzido, né, elas são definidas pelo autor e eu preciso explorar essas definições, muito mais do que seguir as minhas. Vou falar de uma forma bem, digamos assim, agressiva, né? É um erro muito comum a gente, a partir do momento que tem o texto, abandonar, ou seja, ir para uma visão mais de espectador, de observador, e fazer as definições a partir da nossa visão de mundo. Então, na hermenêutica, tu não tem tu não busca essa visão. Tá? E aí vai surgir, por que a hermenêutica para junto com a dialética? Porque vão surgir estranhamentos entre as definições que tu dá, as visões de mundo que tu tem e a do investigador. Porque nessa prática de interpretação da hermenêutica, a gente supõe que os autores que eu estou entrevistando, os sujeitos que eu estou investigando, e eu que estou fazendo a pesquisa, a gente está compartilhando visões de mundo. Porque isso é importante para que eu possa entender com clareza o que os autores querem falar. Mais uma vez, por que isso?
Volta lá para aquela postura maturanista. Tá? A gente quer buscar entender o outro, a gente não está preocupado em resolver questões pura e simplesmente nossas. A gente tem que. As questões são nossas, só que as respostas não são. As respostas são dos autores. E aí tem bem claro assim na prática. Né? É para a gente entender texto, entender todos os processos, como eles estão ali. Não com aquela questão de buscar discutir a ideologia do sujeito, buscar entender o que é sujeito, qual o objeto do discurso, muito presente lá na análise do discurso francês. E, claro, justamente por conta desse debate, dessa discussão, a discussão, a nossa, a forma como nós relacionamos os elementos que surgem nas categorias, depois do processo de fragmentação, no processo de reunião, tá? A gente sempre tem que levar em consideração esse contexto histórico. O contexto histórico ele está sendo definido também pelos autores. Não tem como a gente fugir disso. Tá? Então, neste sentido, tá? Por que tem a complementaridade e por que vai aparecer a ideia de fazer uma análise hermenêutica dialética? Porque existem situações que mostram como elas são complementares. Tá? Enquanto que a hermenêutica, tá, ela está buscando a compreensão de alguma coisa, a dialética ela preza pela atitude crítica, ou seja, vamos pensar assim, por que são complementares? Enquanto que na hermenêutica eu estou preocupado em compreender o fenômeno, compreender o discurso, compreender a situação, na dialética, eu questiono esse fenômeno, questiono esse fenômeno que tá sendo investigado. Tá? E dentro disso, né, o fato de que a linguagem ela traz limites, ela tem limitações, essas limitações elas são necessárias para criar o estranhamento, né? A gente tem que entender que a dialética ela nos permite entender que essa linguagem, essas discussões, esses conflitos que aparecem na linguagem, eles são importantes para que a gente possa captar as ideias, tá, que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, enquanto que na hermenêutica, como ela está buscando somente pensa em buscar compreensão, ela não está preocupada nessa questão dos conflitos da linguagem. Na verdade, os conflitos da linguagem são um aspecto dialético que leva à discussão. Conflitos da linguagem, mais uma vez, é por conta de que a minha história como pesquisador é diferente da história de cada um dos investigados. E aí entra, por conta desses planos de fundo, por essas discussões, por essas ideias que vão levar para linguagens conflitantes, diferentes, eu preciso ter se causa um estranhamento e esse estranhamento me leva a uma atitude crítica perante a linguagem, que é importante para a compreensão. Tá? Por causa disso, enquanto que a hermenêutica busca a compreensão na linguagem em si, a dialética está justamente centrada nas contradições da linguagem. Por isso que lá na dialética a gente fica preocupado em verificar os discursos contraditórios relacionados com a mesma situação. Tá? Mas nas duas situações, nessa questão da linguagem, né, a gente tem que pensar e perceber, e por isso que a análise é pensada, né, que lembra lá que umas duas situações que a gente traz para esse tipo de análise é a objetivação do sujeito e a subjetivação dos objetos. Então, vai ter aqui assim, e é bem previsto dentro da questão das ciências humanas. Né? Os seres humanos eles não são só objetos
de observações, são sujeitos de relações, e essas relações têm que ser investigadas. Justamente por causa dessas relações, que as relações entre os sujeitos, elas são o foco da hermenêutica, da busca de significado, e na dialética tu está pensando exatamente dessa questão entre objetos, entre o fato de ser objeto de investigação e ser sujeito da relação simultaneamente. Nessa articulação vai ter o aspecto dialético. Tá? E fundamentalmente, né, justamente por causa dessa visão, enquanto que a hermenêutica ela é pela busca de significado, ela não está muito relacionada com a parte quantitativa, né? A dialética ela realmente se foca e busca argumentos para separar exatamente essa questão da relação qualitativa, quantitativa que a gente sempre debate a respeito disso. Por conta disso tudo, a gente tem uma combinação de movimentos, tá? As duas linhas, né, tanto a hermenêutica como a dialética, têm núcleos que trazem ideias a respeito da história, tá? E essa história, ela é uma história pessoal a ser pensada, tem que levar em consideração essa história em cada manifestação, esse ponto que se pontua. Pelo fato, voltando lá para a questão, o investigador ele não consegue ficar parte do objeto, porque como o teu objeto de pesquisa é uma realidade, tá, não tem como o observador ficar fora da realidade, então ele não vai ser imparcial, e nesse ponto a gente recupera lá as ideias, como eu tinha falado, dentro de ciências como a física quântica, que tem exatamente essa questão que o observador ele vai interferir, e a partir do momento que ele interfere, ele tem que ser considerado, senão não consegue recuperar o teu problema. Tá? E justamente por poder interferir, a gente precisa considerar o investigador como parte da realidade que investiga. Nota que na análise do conteúdo, na análise do discurso, eu não tinha essa preocupação, eu não tinha essa ideia. Tá? O investigador estava ali, o investigador fazia e acontecia no espaço com o texto pronto. Ele não fazia parte da realidade que ele investigava a priori. Tá? Então, se tem exatamente essa preocupação, essa ideia, né? E nesse tipo de análise a gente vai ter exatamente a questão do tecnicismo como algo a ser questionado, né? Que essa questão dos aspectos técnicos para serem trabalhados, né? Aspectos linguísticos, aspectos históricos, tá? Mas vai ser um caminho para a compreensão crítica a partir desse entendimento sobre os limites da tua linguagem e as formas como ela vai ser considerada e as relações dos seres humanos, né? Relembrando também que juntando as duas coisas a gente pode trabalhar com situações relacionadas à nossa produção, a produção dos nossos resultados, a produção intelectual relacionada com a corroboração ou refutação das nossas hipóteses iniciais. E aí entra tudo, assim, a produção, dentro dos aspectos históricos, as questões das relações de poder, dos conhecimentos prévios, dos limites de validade, tudo isso vai levando em consideração justamente por causa do aspecto crítico da dialética. Tá? Sobre as técnicas de análise, né? Por que falar de hermenêutica, por que falar de dialética, por que falar desse tipo de coisa? Tá? Porque ela se põe a meio caminho entre as duas coisas, entre a análise de discurso e a análise de conteúdo, sem, no entanto, se focar em nada, em nenhuma delas. Se faz, por exemplo, se a gente pegar o texto do Gadamer lá, vai ver muito claramente as críticas que ele faz, tanto a análise do conteúdo quanto a análise do discurso puras, simplesmente, né, fazendo uma questão muito mais da construção do significado a partir da aproximação com o outro.
e essa aproximação do outro só é possível se houver o estranhamento, e consequentemente vai ter a dialética, né? Mas o Lazarsfeld, ele resume a situação sobre as técnicas de análise, tá? Dizendo que assim, a gente tem muito a estudar, tá? Tem muito a escrever sobre, tem muito a debater, mas na verdade a gente só consegue fazer aquilo que pode. O que significa isso? Tá? Em geral, a gente, apesar de todas as coisas, a gente comete na hora de fazer o nosso projeto, isso é algo que é de praxe quando a gente constrói um projeto para entrar para o mestrado, um projeto para entrar para o doutorado, um projeto para concorrer à bolsa de pesquisa ou concorrer a, a, uma, a um termo de bolsa de produtividade. A gente tem intrínseco a ideia de que dentro da metodologia nós temos que falar sobre a metodologia de análise, obrigatoriamente. O que o Lazarsfeld fala aqui é que, no fundo, essa metodologia de análise ela vai surgir ao longo do trabalho, que a gente pode até ter algumas ideias fundamentais. Por exemplo, né, eu acredito que, não temos exceções aqui, os trabalhos de pesquisa qualitativa. Então, nós vamos trabalhar com análise qualitativa de dados. Fundamentalmente, a gente trabalha com análise qualitativa de dados. E conforme eu já comentei, tá, a análise qualitativa de dados ela tem 3 etapas. Tá? Que é o processo, pensando após a leitura exploratória. Né? Tu vai ter a separação em unidades, tá? A reunião em grandes grupos ou categorias, e os relatórios relacionando essas categorias encontradas com a questão de pesquisa. Tá? No fundo, é isso que a gente faz em todos os tipos de análise. Só que o que a gente vai pensar é que, de acordo com a quantidade de dados que a gente tem, que a gente produz, de acordo com as condições dos dados que aparecem para a gente, nós podemos escolher uma ou outra técnica, apesar de permanecer fiel a esse campo da análise qualitativa. Tá? Para o Bakhtin, por exemplo, e aí eu vou falar assim, o Bakhtin, Aurelis, não esqueci de ti, tá? Vou te mandar o texto do Bakhtin até aqui no final. Para o Bakhtin, por exemplo, apesar de ele ser um expoente da análise do discurso, a gente não consegue e não deve separar ideologia da realidade material do significante, do signo, da representação. Não tem como fazer as duas coisas. Texto, sujeito, ideologia estão tudo junto. E essa era a crítica do Bakhtin, por exemplo, à escola francesa, que fazia separação entre sujeito, objeto e ideologia. A gente não pode separar esse signo, essa realidade material das formas concretas de comunicação, ou seja, tu não pode separar o discurso em si das questões que estão sendo produzidas, das questões materiais produzidas. Então, tu não tem como trabalhar somente com objeto. E, finalmente, a gente não consegue separar comunicação e as formas da base material que sustenta. Ou seja, não tem como separar discurso de sujeito. O Bakhtin, então, apesar dele ser trabalhado como análise do discurso, e a análise do discurso do Bakhtin é bem mais ampla que a análise do Piaget, até porque ele faz toda uma discussão diferente. E eu vou mandar teu material ali, Maria Alice, para tu dar uma olhadinha. Ele resume muito do que a gente tem falado, do que a gente está falando na análise fenomenológica, análise hermenêutica dialética. Porque os aspectos dialéticos, eles relacionam sujeito e objeto, borrando os dois. O sujeito não é somente sujeito, ele é objetivado, e o objeto não é somente objeto, ele é subjetivado. A gente tem essa mudança das duas coisas, e
dentro da leitura hermenêutica de qualquer texto, a gente não está levando em consideração as intenções de quem está falando com a gente. Mas a gente precisa, sim, tá, se colocar no lugar da pessoa. Fazer uma interpretação visando o sentido que o autor quer dar. Então a gente também não consegue separar ideologia do texto. Tá? Gente, na semana passada a gente falou dos dois extremos, né? Falou sobre análise do conteúdo e análise do discurso, brevemente. E hoje eu falei brevemente do espaço que popula esses dois extremos. Tá? Lá no capítulo 8 do livro do Toque da Maria, né, do professor Maria do Carmo, que fala a respeito dessa localização da análise textual discursiva como fenomenológica hermenêutica, trata exatamente dessa questão e coloca a análise fenomenológica hermenêutica entre esses extremos, né, mostrando exatamente sim, os pontos em que se aproxima e que se afasta desses dois extremos da análise do conteúdo e da análise do discurso. Então, eu tinha falado no final da aula passada, gente, que semana que vem já não teria aula, por conta de uma reunião que teve no Comitê de Ética de Pesquisa da FURG, que eu comecei a fazer parte agora no mês passado. Só que como a maior parte dos membros está de férias até dia 20, então essa reunião foi transferida para dia 5 de maio. Por conta disso, então, o que a gente fez lá? O pensamento primeiro era semana que vem não ter aula, aí nós teríamos aula dia 28 e dia 5 de maio o professor Patrick falaria sobre pesquisa quantitativa. Conversei com ele, então a gente vai ter aula na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre, de formas mais pontuais, sobre ATD, DSC, análise temática, análise narrativa, essas coisas todas, tá? Para poder fazer isso, né? E aí eu já vou convidar vocês, assim, para interagir mais. Então, semana que vem vai ser uma aula mais interativa, né? Onde que a gente vai poder, se vocês quiserem, preparar alguma coisa para falar o básico a respeito daquilo com que vocês trabalham. Tá? Não sei se alguém aqui trabalha com DSC. Alguém trabalha com análise narrativa, para nos explicar um pouquinho. Muito bem. Então, preparem algumas coisinhas, né, para a gente ter esse momento de discussão aí, para ter um debate. Na semana que vem vai ser um debate mesmo a respeito dessas coisas, né, que a gente vai poder aprender entre nós a respeito dessas coisas, mantendo o foco, né, que lá no dia 2 de junho a gente vai falar da nossa pesquisa propriamente dita. Isabel, se tu quiseres preparar uma coisinha breve assim para mostrar os aspectos fundamentais assim a respeito da análise narrativa, até para nos ensinar um pouquinho, fica à vontade, tá? Pode ser? Oi. Não, é justamente isso que eu estava pensando, porque a análise narrativa, para mim, é uma novidade, tá? Porque eu não tive muito contato com ela, né? Assisti uma outra coisa relacionada com ela, uma outra aula relacionada com ela, mas não me aprofundei. É interessante até para ter, não precisa ser muita coisa, né? Mas assim para a gente poder apresentar assim, quais são os aspectos principais, como é que ela é operada e coisas desse tipo. E quem gostaria de falar de ATD, gente? Quem gostaria de falar de ATD? Tá bom, então, gente. Na semana que vem eu vou preparar algumas coisinhas breves. Oi.
Oi, Marianice. Oi. Sim. Pessoal discursivo. Pessoal discursivo. Eu posso ver com ela. Eu posso ver com ela. Eu tenho tempo. Eu posso ver com ela, sim. Eu conheço a Diana. Conheço a Diana, que nós fomos contemporâneos de Unipampa, né? Ela já era professora da Unipampa na época que eu trabalhei lá. Tá? Mas ela trabalhava em Bagé e eu trabalhava em... Sim, ela trabalhava em Bagé, mas eu fui contemporâneo dela. Sim. A professora Maria do Carmo não está na FUC dando aula ainda. A professora Maria do Carmo, ela tá aposentada. Tá? Eu não sei se ela está dando aula agora. Eu não sei se ela está dando aula ainda. Tá? Eu sei que ela até orienta, está orientando alguns trabalhos, mas eu não sei, se não me engano. Que poderia ser que ela pudesse ministrar disciplina de ADD. Ela é professora colaboradora. Ela é professora colaboradora. Ela é professora colaboradora. Sim, sim. Ela é professora colaboradora. Eu sei, por exemplo, que faz um tempinho já que ela já se aposentou. Tá? Quem tá falando, eu não sei realmente com quem ficou a disciplina de ATD da pós. Eu sei que tem a disciplina toda de tá? Tem um monte de gente que trabalha, mas eu não sei se alguém mete a cara para falar de uma disciplina toda. Né? Eu não fiz processo do doutoramento, aí eu entrei, só que isso não tinha, eu não estava no livro, mas no livro pra frente. Aí eu procurei no YouTube, tem umas palestras ela deu algumas palestras agora da economia sobre ADD, no evento da UFSM, então foi uma dessas. Eu vou dizer assim, eu li o livro porque eu tive uma discussão com um colega que eu falava a respeito exatamente disso que eu digo para vocês, né, a respeito da questão de que fundo, todo mundo fazia o mesmo tipo de análise, só que dava um nome porque era mais comum usar aquele nome na FURG. E ele disse que eu só falava aquilo porque eu nunca tinha lido a respeito de ATD. Eu peguei o livro para ler, né? Li o livro todo numa sala. Só tem coisas interessantes, tá? Tem pontos bem interessantes e outros pontos que eu acabei forçando, digamos assim, a manter essa minha visão a respeito de que a gente tem um ponto de vista, uma visão muito semelhante em todos os aspectos, e só no produto final lá que a gente acaba tendo essa diferenciação. Só no produto final.
né? Porque assim, como eu tive um desentendimento uns bons anos atrás dentro do programa, né? E eu não pude abrir vagas para ofertar para o doutorado. Eu fiz o procedimento para ser professor permanente do programa na URGS. Né? E aí eu entrei no programa da URGS e eu assisti os seminários lá. Tá? E lá, os seminários são sábado de manhã. Uma coisa que já foi superada, né, mas foi um problema que teve uns anos atrás. E assim, eu fui professor da URGS por um bom período. E os seminários eram no sábado de manhã, e assim, eles tinham uma plataforma toda diferente, então, porque eram 500, 600 alunos, não dá para botar todo mundo na sala de seminários. Aí tinha umas coisas, por exemplo, assim, sábado de manhã tinha 340 alunos assistindo os seminários, sendo que 320 estavam online porque tinha uma plataforma para esse tipo de coisa. E a sala era especial para isso. E uma das coisas que, assim, porque como eu tinha sempre a minha formação e o meu desenvolvimento dentro da educação de ciências foi na FURB, eu tinha muito claro que a análise textual discursiva era o procedimento quase que como um procedimento padrão dentro da educação em ciências, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. E na URGS ninguém falava. Na URGS todo mundo fala de análise de conteúdo. Todo mundo fala de análise de conteúdo. Tá? Vocês vão assistir, é só análise de conteúdo, só análise de conteúdo, só análise de conteúdo. Não se fala outra coisa. Tá? DSC, eu fui aprender, tá? Quando uma aluna de mestrado, ela disse que ia usar DSC. E aí eu pedi para ela fazer pegar os mesmos dados e analisar, tá, para ter uma ideia de como os procedimentos são iguais, analisar sob o ponto de vista da DSC e da ATD para ver quais eram os resultados finais. Tá? E os resultados finais são diferentes, por causa da natureza do discurso coletivo, da natureza da ATD. Mas assim, então, gente, na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, ver se eu consigo alguém para falar brevemente para a gente também um pouquinho da ATD para conversar, né? A Isabel vai falar um pouquinho sobre análise narrativa, trazer a experiência dela usando isso, né? E a gente então vai conversar a respeito dessas outras formas lá para ser revista sobre a ATD. Tá bem? Então tá, gente. Deixa eu sair aqui. Então, gente, eu não tem mais. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, nada mais para fazer. Dia 21, Gabriela, é feriado, tá? Então a gente não tem aula, tá? Mas dia 28 é aula com o Patrick. Ah, Edilson tá bem, mas é feriado, tá? Qualquer coisa eu vou no Rio Grande para comer churrasco contigo, se tu convidar. Ah! Pra lançar assim, tá? Eu sou injustiçado, cara. Como eu faço aniversário em janeiro, eu passei toda a minha vida escolar e boa parte da minha vida acadêmica sempre fazendo aniversário nas férias, nunca tinha essa preocupação. De convidar os colegas. Ó, aula presencial. Não é com o Edilson, é no Edilson. Mas dia 28 o Patrick vai falar pra gente, tá? Aí dia 5 não tem aula e dia 12 eu vou falar sobre triangulação de métodos para fazer. Ó, todo mundo confirmando presença, Edilson. Eu acho que agora ficou feio a questão. Tá? Isso vai ser uma das coisas, porque agora, a partir do dia 25, a gente volta presencialmente a FURB para graduação. Dar aula de máscara, eu acho que vai ser
Porque eu não estou acostumado, né? Eu estou 2 anos em casa, então para ir para um lugar para ficar 3 horas, 2, 3 horas de máscara, eu já começa a me dar uma ansiedade, tá? Imagina então. Eu sei, eu acho que vai demorar um tempinho ainda pra gente se acostumar. Pra gente se livrar disso. Tá? Não tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Pra gente se livrar da máscara. Gente, então tá. Por hoje encerramos. Tá? Semana que vem então tem aula. Direitinho, 3 da tarde. Mesmo local aqui. E aí depois tem a festa do Edilson lá. Tá bueno então, gente. Grande abraço. Até semana que vem. Tá? Até mais. Tchau, tchau.